Quando estamos vivendo esse período de pós-parto, a gente tem a se comparar, né? A gente tende a se comparar com outras mães, principalmente a nossa mãe. E a gente sempre pensa, poxa, minha mãe deu conta de 4 e eu não tô dando conta de um, né? Meu primeiro filho, meu segundo filho. Enfim, a gente tem essa comparação por achar, né, que de fato é natural e instintivo que a gente consiga cuidar da criança. Mas a gente nunca teve tanto espaço como temos hoje para falar disso. Ainda temos alguns julgamentos, né? Alguns não, muitos julgamentos ainda. Quando a mulher ela consegue falar o que de fato está sentindo pós-maternidade, causa certa estranheza para muita gente, né? Muitos questionamentos, como do tipo, mas você não queria ser mãe, né? E agora você está chorando. E não é sobre o bebê, é sobre a situação atual que a gente está acontecendo, tá? Mas mesmo assim, a gente ainda tem muito para avançar. Porque, por exemplo, quando o bebê nasce, é falado ali que por volta do 7º dia a gente precisa levá-lo a uma consulta pediátrica, né? Para ele poder passar ali pelo pediatra e ver se está dentro do desenvolvimento esperado. Já para a mulher, não tem isso, né? Tem ali, né, o acompanhamento com o obstetra ali depois de um determinado tempo, e não é 7 dias, é um pouquinho mais, geralmente, dependendo da via de parto e da necessidade. Mas em nenhum momento é trazido a mulher para esse ponto de poder dizer o que está sentindo, né? E esses 7 primeiros dias são os 7 primeiros dias mais intensos. E às vezes a gente tem alguns profissionais mais humanizados que permite que a mulher nesse momento fale um pouco sobre ela, né, e faça ali o protocolo de cuidados do bebê depois, mas ainda infelizmente não é muito visto, né, esse lugar. Então não é que as nossas mães e as nossas representações maternas deram conta facilmente do processo, é que elas não tiveram esse espaço. E agora nós temos esse espaço, né? Agora nós estamos podendo contar com um psicólogo perinatal, por exemplo, né? Que antigamente não existia um psicólogo voltado à saúde da mulher no pós-parto e na gestação. Hoje a gente já tem essa possibilidade. Então, os nossas representações maternas, tanto mãe como a avós, enfim, tios, eles não deram conta do jeito que a gente imagina. A gente só não conhece a história negativa da gestação e do pós-parto delas, tá? Então, isso tem que ficar muito claro pra gente, porque a gente tende a se comparar demais com as nossas representações positivas, né, dessa maternidade. E a gente não sabe qual foi a vulnerabilidade das nossas mães, das nossas tias. Enfim, a gente precisa olhar o nosso processo como um processo único, né? E um processo que está sendo vivido nesse momento e vai ter alguns sentimentos que são comuns. E agora eu quero trazer para vocês quais sentimentos muito comuns no pós-parto que pode nos levar a imaginar que nós estamos vivendo uma depressão pós-parto, por exemplo. O sentimento mais comum que acontece no pós-parto: a tristeza. Foi bem falado aqui nesse vídeo, né? A tristeza, ela é muito presente nesse processo do pós-parto. É muito estranho, porque mesmo diante de uma gestação muito planejada ou uma gestação não planejada, o sentimento de tristeza é quase inevitável. Então, 85% das mulheres, elas sofrem de baby blues. Então, veja, é quase todas. Por quê? Porque tem essa alteração nos hormônios, né? E dá também essa alteração emocional por conta das alterações também vivenciadas a partir dali, através do âmbito profissional, social e familiar, né? Dessa mulher que agora se tornou mãe. Então a tristeza, ela vem de uma maneira muito forte. A gente começa a chorar por coisas simples, tá? Mas é um sentimento que é esperado no pós-parto e não significa que eu estou diante de uma depressão pós-parto, tá?